gente começa com um caso estarrecedor. Tudo que é ruim pode ficar pior, se tratando do mundo político. Vocês devem lembrar do polêmico vídeo dos vereadores lá de Jataizinho que participaram de uma sessão para votar os próprios aumentos de salários direto da praia. Pois bem, escola, a história tem um novo capítulo agora. E que capítulo, Mark? Aquele que deixa a gente com o estômago embrulhado, ainda mais, como você disse, falando de um servidor, ou pelo menos de um homem público. O capítulo é o seguinte, já que um dos envolvidos nessa história aí publicou um vídeo se defendendo e também vazou um áudio bem ofensivo à população de Jataizinho, que fica na região de Londrina, no norte pioneiro paranaense. Mas primeiro vamos relembrar um pouquinho do episódio que viralizou nas redes sociais, direto das areias da praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Coloque em votação, vereador Bruno e vereador Antônio. Vereador Bruno, favorável. Vereador Brandão, favorável. Aprovado por 8 votos a 0. Vai demorar para acabar? Nada mais a ser deliberado na reunião de hoje. Agradeço a presença dos senhores vereadores. Olha, os vereadores que a gente ouviu agora e também assistiu para quem está na live, votaram o aumento dos próprios salários. E os que estavam falando ali são o Antônio Brandão, do PDT, e Bruno Barbosa, do Cidadania, que inclusive é o vice-presidente da Casa Legislativa. Após a repercussão negativa do caso, que nós já havíamos apresentado aqui no RN Opinião na última sexta, o vereador Antônio Brandão publicou um vídeo nas redes sociais se defendendo das críticas que classifica como injustas. Na postagem, que tem 5 minutos, o vereador também assegura que não tinha intenção de provocar ninguém. Vamos assistir. Não fizemos nada ilegal, participamos remotamente da areia da praia com autenticidade. Sem pensar em provocar ninguém. Olha, mas mesmo dizendo que não queria provocar alguém ou ninguém, o vereador reforçou que quem se incomodou com o aumento dos próprios salários, que pegue essa parte e dê para os pobres. Vamos ouvir. Quem não estiver contente, o funcionário que não estiver contente com a reposição que nós votamos favorável, devolva, dê aos pobres, doe na igreja. E a história vai ficar pior, tá? Após a divulgação desse vídeo, que pegou muito mal entre os próprios moradores de Jataizinho, um áudio atribuído ao mesmo vereador caiu nas redes. Vocês vão acompanhar agora. Atenção, hein? O que pensa esse vereador, o tal do Antônio Brandão, do PDT, sobre os próprios eleitores? Eu tô de boa, não fiz nada de errado, nada de ilícito, nada de moral. Quero que se f***. Quero que se f***. E quer que eu fale um negócio? Eu quero que o povo vai tomando c***, que quando eu levanto cedo na porta da minha casa, tem 10, 12 pedindo as coisas lá, quem ajuda sou eu. Assistente social não ajuda, o CRAS não ajuda, a prefeitura não ajuda, quem dá remédio sou eu, eu quero que se f***, quero que se f***. E a partir de segunda-feira não ajudo mais ninguém também. Vai todo mundo. Então entregue seu cargo, vereador, porque olha, a produção do RIC Notícias Opinião procurou os vereadores que estavam na praia. O vereador Bruno Barbosa, ele não foi localizado, mas esse vereador aí, o corajosão, que é o Antônio Brandão, que é o mesmo do áudio, nós acabamos de ouvir, afirmou que não tem conseguido dormir devido à repercussão do caso e que sua esposa está tendo crises de desmaios. Convidado para dar explicações aqui no RIC Notícias Opinião, o vereador afirmou que foi instruído pelo advogado a não dar entrevistas. Mark, instruído pelo advogado a não dar entrevistas é porque o negócio cheira mal, né? Muito mal. Agora, vereador, que o senhor quer que o povo vá para aquele lugar que o senhor falou, a gente já sabia. O senhor volta da praia, o senhor não tem vergonha na cara. Que o senhor quer isso, a gente já sabia. Mas que bom que o senhor agora explicitou isso de verdade. Vai dizer o quê? Foi um momento de raiva? A raiva mostra quem são as pessoas. Olha que absurdo. Então é isso, esse é o nível de parte da classe política. E ele foi verdadeiro, o que ele cometeu ali foi um sincericídio. O que ele falou ali, escola? Vamos pegar agora o recorte inteiro. Eu dou uns trocados, umas cestas básicas, umas cadeiras de roda, ou seja, eu faço um assistencialismo barato em troca de uns votinhos e vocês calem a boca. Foi o que ele disse ali. Apenas isso. Inclusive com palavras de baixíssimo calão, que mostram, inclusive, o nível desse senhor. Então é isso.
daqui 1 ano e meio, tem eleições. Jataizinho vai escolher uma nova Câmara de Vereadores. Espero que as pessoas lembrem bem do que esse senhor pensa da população da cidade. O único caminho é votar direito. O único caminho possível em uma democracia é se conscientizar que o debate público tem que ser feito de forma responsável. Que você, eleitor, também tem parcela de culpa em tudo que tem de ruim nesse país. Porque você escolhe os governantes e representantes que temos. Então não é possível que esse senhor... Como é que é o nome dele, Escola? Antônio Brandão. Que é do PDT, partido de esquerda, partido do Leonel Brizola, partido do ministro da Previdência. Aliás, não era Previdência, do Trabalho, né? Nem sei que cargo que o Lupe tem. É tanto ministério no governo Lula que eu me perdi aqui. Mas o PDT tem um ministério no governo Lula. Então é esse partido que inclusive devia se pronunciar oficialmente sobre essa conduta de um de seus membros. Alô, PDT do Paraná, não vão fazer nada? Vão assistir um de seus membros xingar a população, mandar o povo para aquele lugar e tá tudo certo? Se não falarem nada é porque endossam o que ele tá fazendo. Tá aqui o microfone aberto, inclusive a nossa produção deve procurar o PDT aí para que se posicione sobre o que falou esse vereador. Olha, Escola, em um país sério, por muito menos ele já tinha caído. Os seus próprios pares deveriam abrir um procedimento de quebra de decoro e investigá-lo em uma comissão processante, que é como se chama, uma espécie de CPI na Câmara. Vamos ver o que vai acontecer na volta dos trabalhos lá, que inclusive nem voltaram a trabalhar, né? Era só uma pausinha ali, né? Entre uma cerveja e outra na praia para votar o aumento do próprio salário. Então é um absurdo e mostra o nível de descompromisso que parte da classe política tem com a sociedade. É triste, é lamentável, Escola, mas lá no fundo é positivo. Sabe por quê? Porque a gente sabe agora o que esse senhor e o que alguns representantes do povo acham do próprio povo. Inclusive, nós vamos continuar acompanhando essa história, o desenrolar, e o povo, como o Mike disse, só complementando e reforçando, na verdade não é nem complementando, é reforçar o que o Mike disse. A população é responsável nas próximas gestões e na próxima gestão, na próxima eleição. Se manter esse senhor no cargo de vereador em Jataizinho, quer dizer que também o povo aprova tudo isso que ele fez, a maneira como ele agiu, a maneira como ele falou, a maneira como ele tratou os eleitores. Então, a responsabilização do eleitor precisa ser colocada em jogo, sim, para que a gente não comece, ou pelo menos continue errando na hora de apertar aqueles numerozinhos na urna eletrônica e depois não dá para reclamar no futuro, no presente, nas horas que a gente vê um vereador como esse dizendo que votou sim da praia porque era um projeto muito importante de aumento dos salários dos servidores. Só que ele tirou um pouquinho do contexto o projeto, né, Mike? Porque ele esqueceu de falar dos servidores, incluindo vereador, incluindo secretários, incluindo todo mundo que está envolvido ali na estrutura da Câmara de Vereadores, inclusive o próprio salário. Só para trazer a informação aqui, o Carlos Lupe, presidente do PDT, é ministro da Previdência, estava certa a informação, portanto, e ele também, olha só, é vice-presidente da Internacional Socialista, né, que é uma entidade aí que quer espalhar o socialismo pelo mundo. Então, esse senhor, o vereador Antônio Brandão, como é que é o nome dele? Antônio Brandão, do PDT. Antônio Brandão, né, faz parte da mesma organização do Carlos Lupe, né? Vamos ver o que o Carlos Lupe e a organização dele tem a falar sobre o que ele faz, né? Vota da praia o próprio salário, aí manda o povo para aquele lugar, xinga todo mundo e fala que a função dele é ser assistencialista. Não o é, viu, vereador? Inclusive, o Ministério Público tem que investigar isso aí. Já há um procedimento aberto, tem que reforçar agora esse procedimento, porque não é função de vereador distribuir nada para ninguém. Função de vereador é fiscalizar o poder público e cobrar, se necessário for, que o executivo, que tem a ferramenta da assistência social, faça a sua parte. Mas não é a função de vereador distribuir nada para ninguém. Se faz isso, está cometendo inclusive irregularidades que tem que ser apuradas também.